Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 205, O Sonho dos Profetas, Condição Emocional. Não confunda com o 204, que foi Preparação. Se você não ouviu o 204, o ideal é que você ouça antes desse programa, porque nós vamos continuar. Ali nós conversamos no 204 sobre duas coisas. Expliquei rapidamente a história de José, né? Que começa com Abraão, que funda, né, o patriarca, o fundador do povo judeu, que teve como sucessor Isaac, Jacó e José, filho de Jacó. Daí a expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ok. E trabalhamos também a importância da linguagem simbólica para compreender o Antigo Testamento, para compreender o Novo Testamento e para compreender o Espiritismo. Vamos em frente agora. A gente hoje vai entender a história de José para compreender a nossa necessidade de preparação emocional para poder ter sonhos elevados. Né? Porque nós estamos na questão ainda estamos, graças a Deus, na 402 de O Livro dos Espíritos. Certo? Então, o que é preciso? Porque a questão é a seguinte: o que precisamos fazer para ter sonhos simbólicos, para ter sonhos elevados, para ter sonhos que nos orientem na vida? E a gente vai aprender com José aqui. Bem, José, ainda muito jovem, tinha sonhos interessantes. Né? E esses sonhos indicavam que o pai, a mãe e os irmãos um dia se curvariam para ele. O que é tudo muito estranho, porque o José é o mais novo, numa sociedade em que o pai é uma autoridade máxima, inquestionável, e que o irmão mais velho é a segunda autoridade máxima, e assim sucessivamente. Mas José tinha esses sonhos e mantinha o coração puro. Aí é que está a questão. José não utilizava esses sonhos para humilhar ninguém, para dizer que era melhor, ele simplesmente tinha e aguardava em paz o que iria acontecer. José era o filho mais amado de Jacó, apesar de ser o mais novo, e isso despertava ciúme dos outros 11 irmãos. Resumo da ópera. José é pegue pelos irmãos, vendido como escravo, a roupa dele é rasgada, os irmãos misturam com o sangue de um animal e mandam e devolvem. Eles estavam numa cidade distante cuidando do rebanho. Cidade assim, né? Estavam distante de casa, cuidando do rebanho. E mandam levar a roupa dele para o pai, para que o pai chegasse à conclusão comum na época. Foi atacado por uma fera, foi devorado, né? Um animal feroz levou ele e a roupa ficou ensanguentada. E José foi levado por um grupo que estava passando ali, que eles venderam, e foi para o Egito. Lá na frente, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante sobre o coração de José. José é vendido como escravo para um oficial do faraó do Egito. Tanto honestidade e tanto zelo faz com que ele vá adquirindo a confiança desse senhor, chegando ao ponto de virar o homem de confiança desse oficial do faraó. Só que José, além de honesto, trabalhador, era bonito. E a mulher desse oficial se apaixona por José. Olha que situação. Quando esse oficial do faraó viajava, tudo ficava na responsabilidade de José. Né? Ele dizia, olha, eu não estando aqui, quem decide tudo é José. Então José tinha autoridade sobre tudo, sobre a casa, sobre a fazenda, sobre os animais e sobre os outros servos. Ok. A mulher do faraó
tenta seduzir José, né? O nome do sujeito era Potifar. E ela tenta seduzi-lo e fala, né? Fala que quer ter um caso com ele. Resumo da ópera, ela quer ter um caso com ele e diz abertamente para ele. Ele diz que não. E ele argumenta, como poderia eu, né? Ele diz assim, eu estou numa posição em que seu marido nada me negou. Eu tenho poder sobre tudo aqui. A única coisa que eu não posso fazer é ter um caso, é ter uma relação sexual com você. E aí, olha a frase do José como é interessante, está lá na Gênesis. Como poderia eu então cometer algo tão perverso, trair a confiança e pecar contra Deus? A gente vê nessa frase toda uma psicologia. Porque José foi traído pelos irmãos. Aquelas pessoas que tinham por lei e por definição de coração protegê-lo, já que ele era o mais novo, o traíram. Ele foi traído pelos irmãos, todos os irmãos. Olha que dor esse sujeito viveu. Imagine, todas as pessoas, exceto o seu pai e sua mãe, que você confia, lhe traírem. Lhe pegarem, lhe amordaçarem, tirarem a sua roupa e lhe vender. Porque, na verdade, a ideia dos irmãos primeiro era matar, e depois eles descobriram que era melhor vender. E lhe venderem como escravo. Que dor é essa, gente? A dor de traição profunda. E ainda assim ele não guardou mágoa. Por que eu estou dizendo que ele não guardou mágoa? Porque quem não perdoa quem o trai, acaba se tornando um traidor. Essa é uma lei psicológica. Se José não tivesse perdoado os irmãos, ele teria caído nessa tentação. Olha como a vida é fantástica. Como ele perdoou a traição, ele não precisou trair. Né? Então a traição para ele virou algo perverso. Então ele não traiu. Porque essa traição provavelmente levaria ele a ser um criminoso. Né? Essa história a gente conhece. Tem novidade. História de espírito inferior não tem novidade. Ele trairia, né? Ficaria ali ele e ela envoltos em paixão sexual. Passo seguinte, vamos matar, né? o oficial do faraó, o Potifar, como se fosse um acidente. Né? Ele vai morrer aqui como um acidente. Ou vai ser envenenado e vai, né, não acorda, morreu dormindo. E aí você assume, eu sou a mulher, você é a pessoa de confiança e vamos ser felizes. Obviamente até vinha, né, o boletozinho da conta. Ok. Mas José diz, não, como eu posso fazer algo tão perverso? Porque quem perdoa o mal se protege do mal. E aí ele fala, e pecar contra Deus. Quer dizer, José tem uma dimensão humana de perdão e ele sabe que Deus é a referência máxima. Resultado, olha que situação. E ela vai insistindo. Todo dia ela convida-o para ter um caso com ela. Todo dia. E todo dia ele diz, não, eu não posso fazer isso. Não faz sentido. Seria perverso e seria pecar contra Deus. Então o que faz? Um dia ele entra na casa, não tem ninguém. A mulher dispensou todo mundo. E ficam só os dois. E ela tenta, né, agora agarrá-lo, seduzi-lo de uma maneira mais intensa. José sai correndo. Porque antes ela falava e ele respondia. Agora ela realmente tenta no sentido físico. Segura o abraço e ele sai correndo. Se livra dos braços dela e sai. Na hora que ele sai, ela fica com um pedaço da roupa dele. E aí ela grita, chama todos os empregados e diz que ele tentou seduzi-la e ela começou a gritar e ele saiu correndo. Por isso que aquele pedaço da roupa está na mão dela. Interessante, né? As duas traições terríveis e a prova usada que ele estava morto e a prova da traição é a roupa. Resultado.
O oficial chega, todos os servos dão o testemunho do que aconteceu, ele acredita, José está preso. José continua tendo sonhos e continua sendo capaz de interpretar sonhos na prisão. Por quê? É isso aqui que é o ponto central. Por quê? Porque ele não acumulou ódio no seu coração. Então, a experiência espiritual de sonhos que nós devemos ter, ela necessita de um coração livre de ódio. Porque o coração que odeia é um coração também cheio de medo, de nervosismo. O ódio traz nervosismo. E o ódio e o nervosismo impedem até que a gente lembre dos nossos sonhos, quanto mais ser capaz de interpretá-los. Então José continua na prisão, quer dizer, você imagine, se coloca no lugar do José, ele tem 30 e poucos anos aqui. Primeiro foi traído por todos os irmãos, vendido como escravo. Depois, come o pão que o diabo amassou, é honesto e tudo, consegue melhorar a sua situação, pelo menos a material. Óbvio que ele perdeu tudo, ele perdeu família, perdeu amigo, perdeu a terra que ele vivia, como se todo mundo tivesse morrido, não tem mais acesso. O pai que o ama e que ele ama, acha que ele está morto. Então, olha que provação. Ainda assim ele é digno, consegue uma situação financeira melhor, e aí tem essa outra provação. Não cai na tentação, porque é uma tentação sexual e de poder, porque certamente seria muito fácil armar uma armadilha, criar uma armadilha e matar o chefe dele e assumir tudo. Ele já mandava, ainda com a mulher. Ela seria uma viúva, você casaria com ele. Ok. E mais uma vez ele é traído. Por ser honesto. Porque antes ele era honesto com seus sonhos. E os irmãos ficaram com ciúme. Agora ele é honesto em não trair. E a mulher fica com raiva e o denuncia falsamente e ele é preso. Mas ele continua honesto. A gente vai ver aqui que ele continua honesto. O cara era bom. Então tá aí. Quer ter sonho elevado? Vamos esvaziar o nosso coração da mágoa e do ódio. Vamos fazer um trabalho profundo de perdão, como José fez. Enfim, José continua preso. E aí, por uma série de situações políticas, duas pessoas acabam... Sim, José continua preso, continua uma pessoa boa. O carcereiro começa a gostar dele e começa a minimizar a situação dele no cárcere, porque vê que é uma pessoa boa. Então, onde ele vai, José conquista um ambiente bom. Por quê? Porque é mágica, porque é privilegiado de Deus? Não. Porque ele tem bondade dentro dele. É aquela pessoa que você olha e diz, mas fulano é tão bom, tão honesto, tão simples. Às vezes você nota pelo olhar da pessoa. E aí, o tempo passa, e ele está ali, não alimenta mágoa. Ocorre que duas pessoas ligadas ao faraó estão presas. Teve uma confusão. Enfim, os dois foram presos para serem averiguada a situação deles. Digamos assim, na linguagem hoje, prisão preventiva. Vai ser preso aqui enquanto a gente investiga. Um era copeiro e o outro era padeiro. Copeiro era o que não é só o que ajeitava o quarto do faraó, mas o que servia o faraó, etc. E eles dois tiveram um sonho. E aí estão lá presos e tal, vão contar, chegaram meio tristes, estava preso e tal, e cada um teve um sonho, ficaram meio, o que é isso, Não entendia nada de sonho. Aí José começa a conversar e eles dizem assim, nós tivemos um sonho, mas não tem quem interprete. Dizem para o José, opa! José responde, olha que resposta. Não são de Deus as interpretações? Gente, isso é de uma profundidade assustadora. Isso aqui é um psiquismo superior. Não são de Deus as interpretações? O que é isso? O que José está dizendo? Meu filho, você não vai interpretar nunca.
Nem eu vou interpretar. A interpretação vem do mais alto. Aí é que está. Quando eu digo isso com convicção, com um coração honesto, o que é que eu estou dizendo? Eu abro a minha antena psíquica, eu abro o meu sinal de captação das vibrações espirituais. Não sou eu, não é a minha arrogância, não é o meu ego, mas eu me abro para que Deus me envie a interpretação. É isso que José está dizendo. Meu filho, você está angustiado, você não vai conseguir nunca. Ninguém interpreta sonho. Tem que vir do mais alto. E aí ele diz, me conte. Eu estou aberto ao mais alto, porque eu sei que não vai ser de mim a interpretação. Mas se você me contar e Deus quiser que eu revelo. Porque Deus vai me contar e eu revelo para você. Isso se chama, em linguagem espírita, intuição. O que Jesus já está dizendo é isso. Meu filho, você não estudou Kardec? Você tem que intuir. Você tem que se abrir emocionalmente para a intuição. Senão você não entende seu sonho. Simples assim. Simples assim. E aí eles vão contar o sonho. Mas esse sonho a gente vai ter que deixar para o próximo programa, porque o tempo esticou, eu achei que dava. Vamos ter ainda uma continuação. Mas já entendemos. Postura psíquica é fundamental para sonhos superiores. Encerramos aqui, vamos para a nossa segunda parte. Um grande abraço e um beijo no coração. Meus filhos, que o Cristo nos ampare a todos nesse instante, nesse exato momento. Estamos unidos. Estamos próximos de todos vocês que nos escutam, seja em que momento for. Porque trabalhamos em imensa equipe espiritual que possui esta tarefa inclusive. Filhos, nunca separem conquistas, experiências espirituais de vossas emoções. Não pensem de maneira tão bruta, tão grosseira e mesquinha, achando que mediunidade, que desdobramento, que sonambulismo, que passe magnético é uma coisa à parte e dissociada das emoções. São as emoções, filhos, que dão o tom de vossas vibrações espirituais. São as emoções que vocês carregam que formam a qualidade de vossas percepções, que vibram de maneira mais ou menos elevada em seu corpo espiritual. Podemos mesmo dizer que a vossa vibração espiritual, em larga medida, reflete as vossas emoções. Não é possível um crescimento espiritual verdadeiro sem um trabalho muito profundo das próprias emoções. Não pensem que espiritismo é ciência de superficialidade. Allan Kardec já ensinou. Porque o nome de sua publicação regular era Jornal de Estudos Psicológicos. Precisamos entender que comunicação mediúnica não é uma comunicação de um mundo para o outro, como se fosse dois planetas com um walkie-talkie, como vocês dizem, com um aparelhinho de falar. Não é assim, filhos. Comunicação mediúnica, como toda experiência espiritual,
são experiências de interpenetração emotiva. Entendam isso. Nossas emoções se interpenetram, se comunicam em dimensões maravilhosas. Quando vocês me escutam, as minhas energias penetram vocês. E eu sinto quem vocês são. Não é comunicação verbal. É comunicação fluídica, espiritual, emocional. Ou vocês acham que o Cristo, por meio de poucas publicações, como vocês dizem, conseguiria se comunicar com todo o mundo? Não é, filhos? Porque o Cristo diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porque quando os seres estão ali em nome do Cristo, se estabelece uma comunicação espiritual. As energias do Mestre estão ali, penetrando o coração de cada um, mexendo e ordenando o turbilhão emocional que existe em vocês. Não existe comunicação espiritual que não seja emocional. Se querem entender comunicação mediúnica como uma mensagenzinha de aparelho, de walkie-talkie, de celular, de qualquer coisa, vocês podem, mas não irão longe, porque essa própria definição limitará a vossa capacidade. Por que diz, grande e médio? Se for verdadeiro, se receber comunicações muito boas, é porque tem um trabalho emocional muito sério. Muito sério. Médio pode ver e ouvir e ter fenômenos sem ter esse trabalho. Claro que pode. Mas nunca passará do limite da grosseria. Porque o fenômeno cristão, o fenômeno que precisamos, é o fenômeno transformador. Ou vocês podem acreditar, meus filhos, que o Sermão da Montanha é um discurso? Não, nunca! O Sermão do Monte é uma comunicação espiritual, não no sentido meramente mediúnico. É uma comunicação espiritual no sentido mais belo do termo. É algo que comunica energias transformadoras. É algo que comunica símbolos. Porque quando você tem a percepção do Cristo dizendo: bem-aventurados os aflitos, não se ouve algumas palavras. Se percorre a saga humana da dor e da redenção. Isso não é uma comunicação verbal. Jamais poderá ser. Não se pode transmitir tanto por meios tão limitados. É como querer transportar o mar em um canudo. Quando se ouve bem-aventurado os que sofrem, eu os consolarei. É algo tão poderoso, filhos. Significa amparo eterno e profundo. Como isso será transmitido a vocês se vocês têm o coração fechado? Se vocês só querem saber de palavras,
de nomes e de frases. Aqueles que não se abrirem, portanto, não poderão ser alimentados por esse mar de luz que sai do coração do Mestre, e morrerão sedentos. Mas aqueles que, como José, na prisão da vida, não perderem a fé, receberão a paz profunda que sustenta em todos os momentos de dor e de dificuldade. Amém. E amar significa, antes de tudo, aprendam a abrir o coração para o Cristo, para que Ele vos ensine a amar. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.